Muito bem, vamos mais uma vez falar da economia, porque o mercado, claro, segue na expectativa da apresentação da reforma tributária. O dólar abriu o pregão de hoje em queda, próximo aí de R$ 4,90, depois está recuperando o seu fôlego. E para a gente conversar e entender um pouco dessa movimentação, nós vamos agora conversar com o economista Rica Mello. Bom dia, Rica. Bom dia. Rica, queria que você falasse então dessa expectativa. Será que desta vez teremos então a tão prometida reforma tributária? Olha, parece que dessa vez, depois de provavelmente 2 décadas que a gente discute sobre reforma tributária e 5 anos para cá a gente fala ainda de uma maneira mais assertiva sobre a necessidade da reforma tributária, a gente entende, eu e acho que uma série de outros analistas entendem que essa reforma vai para frente. O governo está conseguindo amarrar uma série de pontas, são muitas pontas soltas aqui para que essa reforma de fato aconteça, e parece que isso está acontecendo. Então, acho que tem um clima aqui muito positivo de que essa reforma deve sair de fato nesse ano de 2023. Rica Mello, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Rica Mello, bom dia, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na sua visão, esse texto que vai ser apresentado agora, o relatório, ele não está um pouco complicado demais? Essa questão da dualidade do IVA, a questão do chamado cashback, não seria necessário, não seria mais produtivo se aproveitar esse contexto da reforma tributária e se criar uma legislação efetivamente simplificada e clara para a sociedade? Olha, ótima pergunta que você está trazendo, e na verdade eu entendo que esse texto que está sendo apresentado agora vai ser bem modificado, tá? De fato, ele é complexo, até porque o Brasil é um país muito complexo em relação aos tributos, em relação aos impostos. Vários estados e municípios têm medo de perder a arrecadação. O próprio governo federal também se preocupa com o quanto ele vai ter que subsidiar, né, estados e municípios se houver alguma perda. Afinal, os estados e municípios vão cobrar isso do governo, como já cobraram em outras iniciativas que o governo faz, por exemplo, que fez com relação da desoneração do combustível no ano passado, continua, outras desonerações. Os estados cobram isso, né? Então, eu entendo que é muito difícil do governo federal e do executivo conseguir elaborar um projeto que seja bom para todas as partes, né? E, inclusive, ainda melhor, para a população, para os consumidores, para o país, para que a gente volte a reindustrializar o país, para que a gente volte a dar dinamismo ao país, que nós não temos. E, de fato, a confusão tributária atrapalha muito e faz com que a gente não tenha esse dinamismo. Então, quando você está falando sobre cashback, quando você está falando sobre PVA, esse dual, né, em 2 pontos, quando a gente está falando de PVA, não, desculpa, o IVA, né, em duas camadas, quando a gente está falando de 3 ou 4 IVAs diferentes, e aí valores excedentes, né, quando você pensa em produtos como cigarro, ou como bebidas, ou como iates que estamos falando, na verdade tudo isso já existe em outros países e foram adendos que foram acontecendo na lei de outros países que usam IVA, e o IVA é largamente utilizado no mundo, né, para que você consiga ter uma justiça em relação ao imposto, uma justiça social também, cobrar mais de quem tem mais, cobrar menos de quem tem menos, cobrar mais imposto de produtos que trazem algum malefício e tudo mais. De fato, não é fácil, é difícil de fazer essa composição. O governo está trazendo, que deve trazer um texto de fato complexo, mas eu entendo que esse texto, eu acho que ele vai ficar ainda mais complexo do que ele já é, para ser muito sincero, para proteger todo mundo. Mas entendo que o governo foi fazendo a parte dele, foi tentando fazer a parte dele para conseguir mostrar que ele quer proteger. Ele tem que proteger a Zona Franca de Manaus ainda, ele tem que proteger a população mais pobre, mais carente. Ou seja, são muitas proteções que ele tem que fazer e, ao mesmo tempo, tem que trazer esse dinamismo. Então, eu entendo que, da maneira como o governo fez em 2019, como fez em outros anos, não avançou. E nesse momento agora, ao menos nesse princípio, parece que existe aí uma vontade política, né, de avançar com a reforma tributária. Então, eu entendo que o governo fez aquilo que era necessário para que essa conversa começasse a acontecer. Essa conversa não acaba agora, ela começa agora. Porque agora que todo mundo, os estados, os municípios, né, entendem quais são, o que se perde, o que se ganha, como que vai acontecer esse balanço, o governo pela primeira vez se dispõe a criar um fundo, né, seria um fundo que ao longo dos anos vai tratar dessas potenciais perdas de alguns estados e alguns municípios, e isso animou muito os legisladores, isso animou muito aí os outros poderes executivos, municípios e estados a conversarem, a quererem aderir
a essa reforma tributária. Então, apesar, eu entendo, você tem toda a razão, está complicado o texto, mas eu entendo que é um texto que dificilmente seria simples, porque nós tratamos provavelmente de uma malha tributária das mais complicadas, se não a mais complexa do mundo. Eu não conheço todos os outros países, mas dos poucos os países que eu conheço, nada se compara à confusão tributária que o Brasil vive. Agora, Rica, como é que você avalia essa decisão do governo, né? Os sinais trocados, né? Vou cortar as isenções e agora concede isenção justamente para o mercado automotivo. A princípio eram carros, depois ele coloca ônibus e também caminhões para mudar também não apenas veículos de passeio. E vai sair do diesel toda essa história aí, esses sinais trocados que o governo se mostra perdido, lançou o programa, paralisou o mercado de vendas, o pior maio desde 2016. Olha, de fato, eu entendo que houve uma certa confusão aqui com essa reoneração do diesel que banca, né, a indústria automobilística. Eu entendo que o governo também, aí estamos falando do partido, o PT, ele tem uma amarra forte com os metalúrgicos, uma forte com o setor automobilístico. Então, às vezes, tenta ajudar um setor, atrapalha outros, traz um pouco de inflação aqui por causa do aumento do diesel. De fato, eu e eu acho que outros economistas, a gente não gostou da maneira como foi conduzido aqui o processo. De fato, não foi de uma maneira não foi adequada, não foi de uma maneira tranquila, né? Parece que você faz uma lei, aí você depois remenda ela um pouquinho e e entrega um outro projeto. De fato, acho que não foi bem colocado o que aconteceu, os dois sinais trocados, mas dado que a gente agora tem aqui a proposta dos veículos e a proposta da remuneração do diesel, entendo que agora é fazer do limão uma limonada. Nós temos um setor automobilístico, né, a indústria automobilística que é importante para o PIB brasileiro, é muito pressionada, né? Pressionada por quê? Porque os juros é alto e não se consegue vender os carros, e a maioria dos carros, dos veículos são financiados, e então as pessoas, ou as empresas, ou as pessoas físicas que querem comprar veículos, não conseguem comprar. O mercado de imóveis também está relativamente parado nesse ano por causa dessa taxa de juros. O governo tem pressionado, e não é por pressão que se diminui juros, não é pressionando o Banco Central que ele vai diminuir os juros, o Banco Central tem que ver, de fato, aqui as políticas e aquilo que o governo traz, de fato, traz maior arrecadação, traz menor custo, esse tipo de coisa. O governo começa a tentar mostrar isso, mas ainda não consegue mostrar de uma maneira mais vigorosa, então o Banco Central demora para começar a baixar os juros. Então o governo, por isso que ele fez uma medida aí de 1,5 bilhão, que ele está dizendo que é o máximo que ele quer gastar com essa medida, e apenas durante 4 meses. Na verdade, é como se o governo estivesse dizendo: acredito que os juros comecem a baixar daqui a 4 meses, com os juros caindo, eu não preciso mais entrar nesse mercado, não preciso subsidiar esse mercado, porque com a redução dos juros, o mercado naturalmente vai se reaquecer. Um pouco bagunçado. Sem dúvida. Congelou, portanto, o Rica Mello, economista, que conversou conosco aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, Rica.